E aí, gurizada? Continuando nossa série aqui com o London Athletic e hoje possivelmente será o último episódio aí da nossa série. Pode acontecer de algum dia eu voltar, né, bater umas saudades e fazer mais uma temporada por aqui, mas eu acho que depois dessa temporada de 2011 aqui eu vou dar uma pausa ou até mesmo encerrar, porque tô querendo fazer outras séries, até outros jogos, né? Como eu tava falando em alguns vídeos anteriores ali, Winning Eleven 10 é um jogo que eu quero jogar e fazer uma série. E o Winning Eleven 2002 também, manos. Me bateu uma saudade aí do Winning Eleven 2002. Ontem eu peguei pra jogar ali, joguei uma partidinha só e foi o suficiente pra me dar aquele gás pra talvez começar uma nova série, né? Não sei se eu começo agora a do Winning Eleven 2002 ou a do Winning Eleven 10. Ou as duas ao mesmo tempo também. Seria legal. Mas vamos lá, manos. O London Athletic vai deixar saudades. Últimas partidas aqui com o nosso time, né? Para esse jogo aqui eu vou jogar com o time reserva. E na última partida a gente vai jogar com o time titular para dar a last dance ali com nossos jogadores e se despedir da torcida também, né? Esse jogo aqui vai ser fora e o último jogo vai ser em casa. Então vai ser um clima de despedida na nossa casa muito legal. Já somos campeões aqui faz tempo, né? Essa foi a nossa melhor temporada aí, talvez minha melhor temporada na história no P6, em termos de resultados e gols feitos e sofridos. E então tá tranquilão, vamos colocar o time reserva. E é assim, aqui no P6, mesmo com o time reserva, nós rende bastante, né? Nossos times reservas aqui, o nosso time reserva aqui, principalmente do London Athletic, que é bem forte. E vamos colocar os caras do banco para, né, os caras, alguns deles aí quase não jogam. Talvez esse jogo aqui eu coloque só os terceiro reserva, velho. Eu acho que eu vou fazer isso, mano. Eu vou dar uma mudada aí. Vou colocar os terceiro reserva pra jogar aqui. Os caras mais sumidos, né, velho? Os caras que quase não entram, né? Eu acho que o Sam Ashton nunca fez uma partida pelo nosso time. E vai ser hoje, mano. 25 anos, 77 de keeper skills ali. Ele tá no nosso time aí faz uns 5 anos já que tá recebendo salário aí no banco. Nunca sujou as luvas num jogo profissional. E vamos botar o cara lá, mano. Vamos botar ele aí. O Heinz, mano. Puta, cara. Mas daí entra o dilema, né? Tem alguns atletas jovens aqui que a gente queria dar umas oportunidades, né? Mas vamos ir vendo um por um aqui. Eu acho que o Schmidt vai começar aqui. O Heinz já jogou bastante já pelo nosso time. Não sei se eu vou colocar ele nesse jogo. Kobayashi tá com a flechinha pra cima, vamos deixar ele aí. O Mitchell sai hoje, ele não tá numa fase muito boa. O LoL sempre foi nosso zagueiro reserva aí, ele não saiu do nosso time, tá aí até hoje. Vamos colocar ele pra jogar. O Simpson faz muito tempo que não joga. O Cox vai jogar hoje no lugar do Walker. Vou colocar o Baker na esquerda e vou jogar com o Douglas. E vou colocar o Bag no ataque junto com o Kitson. Então um time bem raro aqui, né?
Aposto que nós nunca entrou no campo com uma formação parecida com essa. E vamos ver o que acontece aí. O capitão dessa parada... Kitson. Ele mesmo. Bolas paradas também, vou mudar. Tudo caiu no Baker ali. Vambora. Good evening, viewers. Take your seats for the footballing action here tonight. Trevor Brooking is with us. Thanks, Peter. Wouldn't it be great to see plenty of goals tonight? I think these two teams are more than capable of that. As they've already won the title, they can let some of their reserve members stretch their legs today. Away we go. Let's hope we're in for a cracker. Who has the most desire to win this one? We shall see. Genus. Chimbonda. Booted to safety. Hang on to the ball there. A long-range effort. The keeper's got it. Oh, a marvellous through pass. Played through. And that's closer to the left corner flag. Here's Berbatov. Went in and won the ball too. That was predictable. Berbatov. A good delivery, and we may well see the first goal here. It was a clever move to intercept the pass. Top quality close control. Bag. 15 minutes into the first half. Goal inside here. Important interception there. And he's having a pop. That sails Como wide se eu of the left estivesse post. Not a bad no effort, começo do London Athletic aqui, com os jogadores mais ruinzinhos ainda, né? Tá certo que era bem pior, né, mano? Até os nossos reservas aqui evoluíram muito, né? O nosso time reserva já é um time bom, né? Mas tem uns caras aqui que são meio sofridos ainda, né? O Douglas. O Bag até que eu acho que não, cara. O Bag tem as estatísticas muito ruins ali. Os atributos dele são ruins, mas controlando ele, cara, você sente que ele é bom, assim, sabe? Parece que ele chuta melhor que os outros, mano. Eu não sei como dizer. Parece que ele chuta na hora certa, sabe? Sei lá, velho. Mas eu tenho essa impressão com o Bag. Eu gostava dele no começo da nossa Master League, né? Ele era o nosso quarto reserva do ataque, mas quando entrava ele fazia diferença. Lembrando os bons momentos aí do London Athletic. O Kitson esteve desde o começo, né? Ele era titular no começo da nossa trajetória. Acabou que ficou para quarto reserva do ataque, né? Mas
é aquela parada também, toda vez que ele entra, ele balança as redes. Toda vez não, né? Mas assim, quando ele entra, Out wide. Within shooting range. ele ainda tem uma média de gols legal. Assim. Good attacking pressure there. Throw in Virou in a cara good inútil, area. não. Ainda continua Needs to jogando find the muito bem, target with the ball in. por mais que esteja And he's com gone for menos goal. minutos. Berbatov. Lennon. Mido. Kept it well, still on the attack. He's looking for support. Bang. Will there be a goal here? Clear. And he wants it back. And it's given to the keeper. Bang. They're moving well down the left-hand side. How about this? And he tries one. Chance to shoot. They have a chance from this corner. As Can torres they make gêmeas it? lá no ataque, Bag e Kitson. And he's going for it. The first 45 minutes is over, and the teams head off towards the dressing rooms here. Your thoughts on the game, Trevor? I think both teams are very well organised at the back. Let's see how the forwards respond to that in the next 45 minutes. Well, we hope it's not going to be the final score, but at the break, it's 0-0. Vem pro jogo. Quem mais dá pra colocar aqui? Por enquanto eu acho que só. Into the second half we go, and hopefully another 45 minutes of great football. Let's see which team can take control in the second half. Had the ball now. The ball still with them here. Zokora. Mido. Here's Berbatov. Berbatov! That's a keeper's ball out. Can he find the space? Oh, he's trying to lob the keeper. Mido. Bag. Too obvious. Genus. Berbatov. To the man in space. Finds himself in the area. Nossa, o cara chegou na cara do gol e voltou pra trás, mano. Sabe o que isso aqui me lembrou, mano? Tyrese Haliburton, jogador da NBA, infiltrando. Aí ele volta pra trás e faz a cesta de 3. Mata o jogo. Berbatov! Mas aqui não fez nenhum Another shot sentido, blocked by né? the keeper. They must be wondering what they have to do to beat this Se fosse goalkeeper no today. basquete o relógio estivesse estourando e ele precisasse de uma bola de 3 pra ganhar o jogo,
aí faria sentido. Carries the ball through the middle. Ok. Gets it in space. Freou, é tua, Baker. And he fires it. Maybe a miss hit. It was off target though. Bang. The defender was quick to see this one. They're moving well down the right-hand side. Just caught him. Aqui eu vou tirar o bag que tá cansado. Vou colocar o Vogan. Caramba, eu devia ter começado com o Vogan, cara. Ele tá disputando a artilharia do campeonato. Mosquei agora, hein? Mosquei, manos. Vamos tentar fazer um gol com o Vogan agora, mano. Vamos forçar isso aí, né? Kobayashi acho que eu vou deixar no lugar do coisa aqui. Vamos colocar o Murray e colocar o Baker na direita. Vamos tentar tunar um pouco esse ataque aí para ver se o Vogan faz uns golzinhos. Decide to use their last permitted substitution here. As the scores are level, this substitution means they are looking to spice up their attack here. Gardner. Lennon. Well maintained there. On the ball here. He's carried the ball forward. Neatly threaded ball. Needs a sight of goal. Genus. Routledge. Down the right-hand channel. Ball one, good defending there. We're almost in the final quarter of an hour. Vaughan. And Lee. Lennon. Zokora. Nice footwork. Now here's a chance. He could swing it in here. Berbatov! He shoots again. The shot is deflected out off the defender. O Hines foi mal no jogo aéreo ali, hein? To the target in the middle. There's not a lot of support. What does he hope to do here, I wonder? Can he put it away? The keeper has been kept busy today. They've had a few decent attempts, but the keeper's been too good today. Vaughan. Poetry in motion, terrific stuff. Just wide and into the side netting. Lee. Lennon. Gardner. What a through ball. And he hits it. That's a great goal. This is a vital goal at a crucial time. É dele! Just
a few minutes before the end of the game. O gol clássico dele, mano. Ele vai correndo pro fundo, freia, volta pro meio e chuta, velho. Que golaço. For so long the game had 0-0 written all over it. But that goal has brought it to life, and not a moment too soon. They've got in front with not long to go in the game. They must be favourites now, Trevor. If I was a betting man, I'd expect them to win from here. They just need to keep it tight at the back. Brought an end to the attack. There's the final whistle. Mais uma vitória aí Really put in the effort today to chalk up the win. Their supporters will be absolutely delighted with the way that they played too, and of course the result. Muitas vitórias no campeonato. The first half was a bit disappointing, but the game did come to life a bit, didn't it, in the second half? Oh, definitely, Peter. The goal improved the quality of the game, but that first half did drag on a bit, didn't it? E vamos dar uma olhada na tabela antes do jogo final. Vamos ver como é que tá a situação aí. Vamos ver as outras ligas também, né? Tá acabando. Vamos dar aquela espiada lá pra ver como é que tá. Ó, nossa, 27 vitórias, 2 empates, 0 derrotas, 3 gols sofridos, mano. Essa é a maior loucura que eu consegui aplicar aqui no jogo. Olha essa defesa, 3 gols sofridos em 29 jogos. Cara, isso é bizarro. Tá, vamos lá. O United já tá garantido aqui na segunda colocação. Arsenal, West Ham, Liverpool e Chelsea garantidos. Somente o Arsenal não, né? Eu acho que ali pro Arsenal não classificar, não sei o que conta ali, se é vitória ou saldo de gols. E quem caiu foi o Pampas. Pampas e o Reading. O Reading é um dos piorzinhos que tá tendo aqui. E aqui, campanha espetacular também da Inter, né? 74 pontos, 24 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Muito boa campanha, dominou o campeonato. Milan em segundo. Logo atrás, Fiorentina, Roma, Torino e Parma. Legal. Quem caiu foi o Empoli e o Livorno. Na teoria, né? Porque esses times aí das outras ligas não caem. Barcelona, 3 pontos na frente do Real. Mas pode mudar na última rodada, que eu acho que não vai acontecer. Atlético de Madrid, Deportivo La Coruña, Sevilha e Espanhol logo atrás. Valência, muito mal nessa temporada. Valência costuma ser a terceira, às vezes até a segunda força na Espanha. Tá fazendo uma campanha bem ruim. E aqui, Gimnastic e Osasuna estão na merda. O Atlético corre risco. Ajax e Le Mans disputam PSV logo atrás. Última rodada do campeonato vai ser decidido. E eu vou torcer muito pro Le Mans ganhar essa parada aí, porque o Le Mans é o nosso queridinho aqui do PS6. E lá, Twente e AZ rebaixados. Quase rebaixados, né? Falta uma rodada ainda. E a Champions League, mano. Vamos ver o que deu a Champions. Eu acho que deu United, hein? E deu Roma! Caralho, de onde que eu tirei que o United foi pra final, mano? Nada a ver, cara. Barcelona eliminou o Newcastle. Chelsea eliminou o PSV. Roma eliminou o Liverpool. United eliminou o Atlético. Aí a Roma passou pelo United. Caramba, mano. Não tinha visto isso. Aqui o Barça levou na prorrogação. Deve ter sido um jogaço. Barça e Chelsea, os 2 melhores times do jogo, na minha opinião. Tem a Inter ali também que pode chegar, mas eu acho que esses 2 são melhores. E a Roma 3-1 na final contra o Barça. Que massa, mano. Da hora. Tá, vamos lá. Última partida. Daqui não passa, gurizada.
Time todo titular pra hoje. Putz, eu esqueci de ver artilharia, né? Não tem nem como voltar. Na dúvida, manos. Putz. Seria meio paia, né? Tirar o Carter, que foi titular a campanha toda. Mas o Vogan tá aí há mais tempo e tá disputando artilharia. Então vamos dar esse luxo pro Vogan aí. Vamos ver se sai uns golzinhos dele aí, mano. Vamos forçar a bola nele, cara. Vou tentar dar todos os passes pra ele ali e ver se ele faz um gol. Hello, I'm Peter Brackley. This evening's football is coming right up. In the meantime, let me introduce Trevor Brooking. Thanks, Peter. I wonder if there's going to be a surprise tonight. Let's see how things go. Already having won the league, this match is an opportunity to give their main players a rest and provide some of their fringe players with a chance. The last 90 minutes of football this season is underway. While many will be looking forward to the holiday, they'll undoubtedly go for a win here so that they can go into the break on a positive note. You never know quite what is going to happen in this game. Boneo. A good ball in might give us the opening goal. Downing. Baines. He's off down the left wing. Heskey. That's tidy footwork. Stopped him well there. Vaughan. A long-range effort. They can swing it in from the left wing. There's the shot. Toca no cara que é gol, mano. Que isso, velho. Off the right post and in. Well, the fans will be glad they turned out in numbers for this one. Mano, o Vogan talvez é o jogador mais importante da nossa história. Ele caiu desde o começo. E ele foi a primeira das grandes promessas, né? Ele já começou a série, ele tava no nosso time. Trevor, do you think they'll change their approach in any way now that they do have the lead? I'd be very surprised. I think they'll continue as before. Hope for a second. Foi a nossa primeira estreia. O nosso primeiro grande potencial, junto com o Walker no meio campo também, né? He's carrying the ball forward. Só que o Walker perdeu o protagonismo porque chegou um tal de Kaiser, que é mais talentoso. Needs to find the target with the ball in. Nossa, Well, the keeper there decided the best option is to punch it clear, but it's a corner. They'll battle for this in the middle. Just mais needs a um yard. dele. O Vogan teve suas dificuldades na posição, porque a gente contratou dois gigantes pro ataque, Carter e principalmente o Schwartz, que é um fenômeno. E nessa temporada mesmo, mano, o Vogan é um jogador de banco de reserva.
Só que como a gente roda muito o elenco, a gente usa muito ele. O Carter e o Schwartz precisam sair toda hora para se pouparem, né? Então o Vogan praticamente joga todas as partidas aí, mesmo que entrando no segundo tempo, no intervalo ou no final do jogo. E tá aí, tá tendo só a melhor temporada, né? O cara é um fenômeno também, né, mano? Craque, mano. Os gols que ele tá fazendo, as arrancadas que ele sai lá de trás e chega no ataque. Monstro, mano. Nessa temporada ele jogou mais que o Carter, na minha opinião. O Carter jogou muito também. Mas mesmo assim, deixa o Carter como nosso titular, né? Eu acho que não tem problema com isso. O Carter, na temporada passada, por exemplo, foi o nosso artilheiro na parada, né? Decidiu tudo pra nós. 30 minutes into the first half. E hoje a gente tá jogando com a formação do 1 ao 11, né? Perfeitamente, assim como a gente começou a série. Primeiro episódio, formação do 1 ao 11. Dos que estão desde o primeiro episódio: Mario Mills, Boyle House e Vogan. Mantendo alguns ainda, o resto do time praticamente mudou. Looking around for support. Griffiths, agora, Griffiths pro gol. Bate pro gol. Essa aqui, tava torcendo pro goleiro espalmar no pé do Vogan ali. Acontece demais esse passe. Nos jogos de videogame em geral, isso costuma acontecer, né? No futebol em geral também, né? Você chega naquela área do campo, muito perigoso. E aqui usando os pontas a gente consegue muitas vezes chegar naquela zona ali, né? Ó, vou dar uma pausa no PS6 e vou sentir saudade da jogabilidade do PS6, que talvez pra mim seja melhor, mesmo com tantos defeitos. Como por exemplo o chute brocha aqui dessa minha versão do emulador. Eu acho que é meio único esse bug que eu tenho, né? É um bug meio único. Mas outras coisas também, né? O cruzamento do PS6 não é muito bom. O lançamento eu acho legalzinho até, mas os cruzamentos do PS6 são bem ruins, mano. Eu acho que outros jogos até mais antigos tem um sistema de cruzamento um pouquinho melhor. O Winning Eleven 2002, por exemplo, eu acho os cruzamentos muito redondinhos. Cara, das coisas ruins do PS6, assim, tem uma coisa que eu não gostei no começo, mas nossa, cara, é uma coisa tão de videogame atual, né, de jogo atual, que não faz nem sentido reclamar na época, que é as bolas paradas, mano. O fato do goleiro não ir pra área, o goleiro não, porra, os zagueiros não ir pra área no escanteio, confesso que no começo me impactou bastante. Isso meio que te obriga a ter um jogador, um atacante alto para aproveitar esses escanteios. Esse é um fraco. Mas assim, eu acho que nos videogames da época, os jogos da época, quase nenhum teve isso, né? Acho que foram colocar isso no PES, não sei, mano, 2013. O FIFA eu não faço a mínima ideia. Cara, a coisa que eu mais odeio no PS6, o chute brocha não conta, porque esse chute brocha é exclusivo dessa minha versão aqui de emulador, que deve ser um bug relacionado a FPS.
Mas uma das coisas que eu odeio Second half then gets underway. Let's hope for another 45 minutes of são os entertaining times football here. baixados, os times da segunda divisão Both de outros managers are starting the países second half que the sobem way they ended the first. e vão jogar seu campeonato. Então, por exemplo, Saint-Étienne jogando o campeonato inglês, Paia, Heracles sempre tá, mano. Esses dois times sempre estão. O Pampas, nossa, o Pampas nem se fala. O Pampas ainda Heskey, faz questão de ser uma pedra no nosso sapato, quase sempre. Vaughan. The defender was quick to see this one. O Baines. que mais, assim, de parte ruim do jogo? Puta, mano, eu não sei, velho. Henri Camara. Jogo muito bom. Jogabilidade, talvez uma coisinha ou outra, talvez... Não, eu não vou reclamar muito da jogabilidade. Poucas coisas na jogabilidade There's not a lot of support. me deixam chateados. E a jogabilidade é ruim quando você Matthew tem um Mills. time muito ruim. E daí o que mais vai acontecer é o cara errar um espaço, assim. Isso aí vai ser chato. Vaughan. Ah, cara, o chute do Plays it P6 into eu acho muito space ruim. behind the defence. A finalização do P6 eu não acho muito boa, cara. Tanto que é um jogo que não sai muitos gols, assim. É difícil ter goleadas. Só que eu gosto disso, cara. Dealt with that threat well. Eu gosto de jogar um videogame de futebol que te desafie, que o gol seja raro, né? E o PS6 Wins eu the acho ball, que é um great pouco defending. disso, mano. As primeiras temporadas a gente Downing. sempre sofre pra fazer gol. 15 minutes of the second half Eu gone. gosto do futebol dessa época, onde os gols eram mais raros. Se for jogar um FIFA Down the atual, left. por exemplo, mano, Hold on to possession todo here. jogo vai sair uns 4 Downing. gols pelo menos, porque o jogo é feito Kvist. pra sair muitos gols, né? Que é aquela descarga de dopamina após um golzinho, e jogadores it super through. velozes e driblezinhos indefensáveis, aquela coisa do online, né, mano? Cleared away. Acabou estragando o FIFA e os jogos de futebol no geral, né? Heskey. A gente podia ter Baines. bons jogos aí de futebol, de gameplay, né? Heskey. Jogos que emulassem mesmo. Possession maintained. Chance Eu here. ouço falar muito That bem do sails PES wide of the left 2021. post. Not a bad effort though. E tem muito patch bom no PES 2021. Talvez no futuro eu experimente. Tá na minha lista de jogos de futebol aí. Colocar um patchzão do Brasileirão. Sei que tem muitos. São muito bons. The danger is snuffed out. He's free. He's brought Eu tenho down. uma versão The do play Windows Eleven continues. 10. Só que ele tem um bugzinho, cara. Ele tem um bugzinho que no segundo tempo, toda vez que a bola sai para lateral ou para linha de fundo, o jogo dá uma travadinha quando a bola tá passando da linha, velho. Nossa, isso irrita muito. Mas é só no segundo tempo e é só quando eu jogo em casa, né? Uma coisa meio específica. Vamos colocar o Baker de novo aí, né? O Bacon. Boyle. What a free kick in a promising area. Can they make it count? The manager will make 2 changes. Cara, eu não gosto muito da finalização It's a little hard to do tell. P6, mas The eu manager acho que perhaps decided just to pode ser a defend minha their lead versão. now. Eu acho que outras versões do PS6 têm um chute mais maneiro, porque eu já joguei uns PS6 diferentes, uns bomba pet, assim, e eu via que a jogabilidade era bem diferente desse PS6 que eu jogo. Só que eu até prefiro essa jogabilidade aqui, We've reached the last 15 um pouco mais minutes. lenta, um pouco mais quadradinha, sabe? Você não consegue circular com o jogador. O jogador ele sempre vai andar reto And it's a great ou attacking run down the left. numa diagonal, ele não faz curva. What an opportunity to pull Ele não even. tem aquela mobilidade. Um dos poucos caras que tem isso é o Kaiser, que ele consegue girar rápido. Mas os outros jogadores, mano, é tudo quadrado, ó. Vai Good tentar. work to win the ball. Ó, permite eu mudar de direção, ó. É quadrado, ó. Os dribles tudo quadrado dele é o diagonal, entendeu? Eu gosto disso, mano.
Matthew Mills. Pra mim não é muito defeito não, mano. Sabe? Eu gosto da maneira com que esse jogo, a física do jogo eu acho boa. Às vezes tem uns bugzinhos, né? Umas cabeçadas violentas. And he heads it clear. Vamos lá, mano. Vamos tentar fazer mais um gol pro jogo, ó. Eu não sei quantos gols o Henry Keep tem. possession. Dumont. Baines. Eu não Tension here conferi is pretty unbearable. Only one goal separating them. And only depois do 5 último minutes jogo. left. Mas vamos ter uma surpresa no final do episódio. Vamos ver se o jogo vai ser nessa artilheira aí. Vaughan. Boyle. Vaughan. Ah. Isso, mano. Ball one. Good defending there. Foi. Juviste. Henri Camara. 0 minutos de acréscimo. The assistant Vai acabar. referee had his flag up. Not too happy there about the decision. And it is a free kick. Último apito final do Lando Atlético. Talvez eu volte um dia, né? Mas por enquanto é isso. There's the whistle. That's it. They've done it. A great win for them here. They did everything possible to ensure the victory, and their supporters are going wild. Well, Trevor, as you predicted, they've come out on top. Yes, they just had a bit more about them Não on the teve day. nenhuma comemoração Still all credit to their especial aí. opponents. So as the fans make their way home, my thanks go to Trevor beside. Agora chegou. Essa telinha aqui é legal, mano. Essa tela é legal. Fredrickson 214 gols. Matthew Mills 214 gols. O Fredrickson chegou depois, mas como ele é goleiro, ele tem mais estabilidade na posição. Ele cansa menos, né? Os dois jogadores com mais partidas. 214. Fredrickson e Matthew Mills. Perrin tem 80 jogos. Maneiro. Boyle 200, House 200 também, legal. 149 pro Reeves, 92 pro Kaiser, 95 pro Shaw. Esses caras aqui, ó, acho que são os craques do time hoje em dia, né? Dá pra dizer que são dois craques do time, craques de verdade mesmo. Eles chegaram faz menos tempo, né? 92 jogos pra eles. Mas acho que foi o quê? Umas 3 temporadas deles aí? Acho que sim, né? Griffith 134, chegou um pouco antes deles. Carter 152. Schwartz 129 partidas. Agora vamos ver os gols, né? As participações aqui, ó. Eu não tava vendo. 12 assistências, 3 assistências pro House. O Reeves 2 gols e 3 assistências, bem pouco. 12 gols e 9 assistências do Kaiser. Parece até que foi mais, né? Mas os gols dele são memoráveis, né? Foram poucos, mas parece que foram até mais de tão bons que foram os gols do Kaiser. Gols importantes também. Shaw, poucos gols também, né? Mas o que ele jogou não tá escrito, né? O que ele jogou ninguém apaga da memória. Shaw joga muito. E aqui o tanque, mano. O tanque, 28 assistências, 8 gols, um pouco menos, né? Eu achei que o Griffiths ia ter bastante gol na carreira. Quer dizer, ele tem apenas 20 anos ainda, né? Mas como a gente não vai jogar mais com ele, né? Fica por isso. 8 gols até aqui. Carter, 65 gols, 10 assistências, né? Os gols ficam mais concentrados nos atacantes aqui no PS6. 152 partidas, 66 gols. Ó, o Schwartz chegou bem depois do Carter e já tem mais gols, né? Pra você ver o nível do Schwartz, que esse cara é bizarro. Wood, 6 partidas, Schmidt 13, Bianchi 15. Mais recentes esses jogadores, né? Kobayashi também 25, Mitchell 65, tá aí há mais tempo. Oliver 12 jogos, bem pouco, né? Achei que até que tinha mais. E o Walker 17 gols e 17 assistências, bons números, 190 partidas.
Um ótimo jogador que virou reserva porque chegou um tal de Kaiser, né? Tá bom. Baker chegou faz pouco tempo, mas eu gostei muito desse jogador. Jogador ótimo. Murray, nem se fala. No começo ele era melhor do que o Griffiths, melhor que o Shaw, mas eu acabei colocando ele no banco porque eu vi um talento maior em Shaw e Griffiths. Mas o Murray é o nosso Vaughan das pontas, né? É o cara que entra no segundo tempo, mantém o nível e às vezes até melhora o nosso time. Foi fundamental nessa campanha, um dos nossos melhores jogadores, o Murray, sem dúvida alguma. Vaughan, um monstro, mano, evoluiu mais uma vez, 84 gols. 84 gols, o maior artilheiro da nossa história. É isso mesmo. 84 gols, 194 jogos. É o ídolo aí da nossa geração, talvez o nosso maior aí, né? O Vaughan, mesmo no banco. Kitson, 35 gols, 126 partidas, tá aí desde o começo. Os últimos anos perdeu espaço, virou reserva. Randolph, foi nosso primeiro goleiro. Antes do Fredrickson tinha o Randolph. E o Randolph era bom, hein, mano? O Randolph era um bom goleiro. A gente colocou o Fredrickson, mas não é porque o Randolph tava mal, não. O Randolph tava sendo um goleiro muito seguro e a gente apostou no Fredrickson. A gente resolveu apostar no Fredrickson, colocar ele e deu muito certo. Então o Randolph fica aí a menção muito honrosa. Sam Ashton, um jogo pelo nosso time. São o que? 5, 6 anos de London Athletic, uma partida pelo profissional. E foi nesse episódio, né? Primeiro jogo do episódio. Haynes, tá aí desde o começo também. Sempre foi reserva, mas cumpriu o seu dever. 32 partidas. E ele é um bom zagueiro ali pelos atributos, hein? Se eu visse ele para contratar assim no começo do modo carreira, eu investia nele. 23 anos e com bons atributos. McKeever, nosso grande lateral esquerdo reserva. Esse cara aqui eu não dava nada para ele no começo, mas ele tá aí até hoje sendo importante pra gente. Às vezes ele entra até no lugar do Kobayashi que cansa. Então esse cara aqui é o operário do nosso time. Sempre foi bem enquanto esteve em campo. Ele nunca deixou a desejar, mano. Ele era reserva ali, mas não ia mal, mano. Não lembro de erros dele. Talvez deve ter errado uma vez ou outra, mas McKeever ali tá marcado na história. Assim como o Lau, mano. Nossa, o Lau é um jogador que acho que foi muito mal utilizado aqui por conta do Mitchell e do House, né? Eu queria colocar o Mitchell como titular e o Lau como reserva dele e vender o House, mas o House virou um jogador extraordinário. E quando o Lau era reserva do House, quando não tinha o Mitchell, ele mandava muito bem, mano. Eu lembro que eu colocava ele é melhor do que o House. Tinha vários jogos que ele entrava e fazia diferença. Simpson jogou pouco, mas os jogos que ele jogou eu gostei. Promissor aqui no jogo. Infelizmente a gente não vai evoluir muito com ele. Cox, 26 partidas. Cara, Cox foi importante em alguns jogos. Eu me lembro muito bem dele ser um cara que quando entrava fazia os gols ali, cara. Ele participava bem do ataque. Douglas, nosso ponta aí desde o começo. Quando começou o nosso time, ele era ali um dos pilares. Foi perdendo espaço. Hoje quase não joga, tá meio esquecido aí. Mas é um dos caras mais respeitados aí do time por estar desde o começo. Bag também sempre cumpriu seu papel. Já falei bem dele no jogo. Os atributos dele não são bons. Se você olha assim, ó, tem uns atributos bem baixos, mas ele em campo corresponde. Ele é legal de se jogar. E é isso, manos.
acabou essa... Não falei de muitos jogadores, né? Mas... eu acho que eu já falei muito de todos conforme a Master League foi passando. E aqui eu resolvi dar uma comentada sobre os jogadores ali que estavam perdendo mais importância, né, nessa reta final aí. Os caras que estavam ficando mais esquecidos, dei essa moral pra eles ali do banco de reservas. Fechamos aqui como número 1 no Team Ranking aqui, que é meio esquisito, né, porque você pode ganhar Champions League no primeiro ano, que você vai estar lá na posição 80. Melhores jogadores do campeonato, artilheiro, rapaz, conseguiu, mano, conseguiu. Artilheiro do campeonato é o Vogan. Melhor jogador, Park Ji-sung. Nossa, discordo, hein. A gente mete uma campanha dessa e o melhor jogador do campeonato não é nosso. Eu já achei bizarro isso aí. Scholes, líder em assistências. Tabela aí. Outros campeonatos. Ó, o Pampas quase escapa ainda, hein. Ficou com a mesma pontuação do Heracles. Aqui não mudou nada. Messina e Livorno caíram. Legal. Aqui Barça campeão e o Valência não classificou. Gymnastic e Osasuna se fuderam. E o Le Mans, ai, caralho, não tinha como fechar melhor nessa série. Le Mans campeão da liga, hein, mano. Porra, esse time do Le Mans aqui, mano. Assim, um time aleatório, mano. Um time aleatório, cara. Não é um time muito importante na história do futebol francês, mas aqui no PS6, mano, eles sempre vão longe nas competições e viram um time carismático nas nossas séries. Primeiro lugar, mano. Caramba, gostei. Vamos ver a artilharia agora, só pra ter certeza. Aí, ó, subiu Excelsior e Blackburn Rovers. Tá bom. Não quero saber. Sai. Vamos ver a artilharia. Olha, ultrapassou mesmo o Henry. Então não é aquela artilharia empatada em gols. 18 gols pro Vogan, 11 pro Carter. E o Schwarz nem aparece aqui, mano. Caramba, o Schwarz fez um campeonato inglês meio... sem aparecer muito. 8 gols. Ainda assim não é um número muito ruim, né? É um bom número. É isso então, gurizada. Agora encerrando de fato. London Athletic fica por aqui. Valeu, falou e até a próxima.